Deus abençoe quem vai nos assistir também através do YouTube. Irmãos, eu tenho algo para dizer para você. Olha, a Bíblia é fantástica, viu? Eu fico lendo a Bíblia e eu gosto de histórias conhecidas, né? Porque histórias conhecidas, ela fala por entre as linhas, né? Às vezes a gente, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará, Ele vai me levar, a gente lê assim. Mas quando o texto é muito conhecido, é porque Deus quer falar com você entre as linhas. Então você não pode ler rapidamente, você tem que ler meditando em cada palavra, em cada situação, em cada ponto, em cada vírgula. E eu já preguei Naamã, mas eu já preguei esse texto umas 20 vezes, irmão. E cada vez que eu leio Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, eu fico impressionado com os detalhes que Deus me mostra, né? E aí, eu sempre vou escrevendo esses detalhes. E eu tenho algo assim, irmão. Pode abrir a Bíblia aí, tá? 2 Reis, capítulo 5. E eu fico muito ansioso. E vocês não vão acreditar que eu tenho que fazer. Eu acordo de madrugada, eu durmo com um caderno do lado da minha cama. Porque eu acordo de madrugada, eu anoto aquilo que o Senhor me despertou, né? Eu pego aquilo ali, opa, eu não posso perder. Por quê? Uma vez, irmão, eu sei que Deus me deu uma palavra. Eu estava dormindo, olha que interessante isso. Eu estava dormindo, eu tive um sonho. Aí eu sonhei, mas irmão, que palavra que Deus me deu. E eu fiquei com preguiça de levantar. Eu não anotei. Quando eu acordei, eu não me lembrava mais. Você acredita disso? Foi algo maravilhoso. Assim, eu vi os textos claros, sabe? E só que eu não anotei. Agora não, agora eu falei, Senhor me perdoa. Toda vez que o Senhor fizer isso daí, eu vou acordar e vou anotar no caderno, né? Aí quando eu não lembro a passagem, eu anoto o nome do personagem, sabe? Pega Naamã, eu escrevi Naamã. Aí Daniel. Não, eu ia falar da estátua, eu escrevi estátua, porque no outro dia eu lembro do que eu estava sonhando. Olha que coisa de doido, né? Mas 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler o verso de 1 a 3, depois a gente lê o 8, o 10 e o 14, tá bom? Então diz assim, ó, verso 1, amém? Diz assim, ó, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa menina à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificada. Amém? Irmão, coisa linda esse texto. Para você entender, Naamã, ele não era visto como um homem qualquer. Preste atenção. A Bíblia diz que Naamã, ele era o capitão do exército do rei da Síria. Quem aqui assistiu um filme chamado Gladiador? Levanta a mão. Assistiu? Se você se lembra bem, o gladiador lá, o nome dele era Máximos. Vocês lembram disso? E quando o Máximo passava, os outros soldados, eles reverenciavam
máximo, levantavam a mão. Assim era Naamã. Naamã, ele não era um homem qualquer, ele era o principal. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou o exército da Síria por causa do Naamã. Então aí já tem algo muito importante para a gente. Por que Deus abençoaria um homem ímpio? Por que Deus colocaria graça? Porque Deus já conhecia o coração deste homem. Irmão, presta atenção no que eu estou querendo dizer para você aqui já agora. Por que muitas das vezes Deus nos abençoa até quando a gente não está tão certinho? Porque Deus sonda o coração. Deus sabe quando você faz e faz de todo o coração. Exemplo, ontem, no sábado, eu estava falando para vocês, poxa vida, eu tenho certeza que o Paulo Rivera fez de todo o coração. Por quê? Porque a palavra que o Orlando ministrou aqui no Salmo 121 está lá no YouTube. Assista, foi algo grandioso. Fez aquele homem chorar aqui no altar para 5 pessoas assistirem, irmão. Você está entendendo? Então Deus, ele honra aquele que o coração é voltado, é puro. Então Naamã, provavelmente, ele não era alguém muito ruim, e nós vamos ver isso, mas ele era um homem imponente. Imagina Naamã se apresentando ao rei, cheio de medalha, cheio de suas decorações aqui, mostrando que ele era um grande homem, um capitão. Mas a Bíblia também diz, olha, Naamã era tudo isso, Naamã era tudo de bom, porém leproso. Olha que interessante, porém leproso. E você precisa entender comigo o quê? Que a lepra naquele tempo, ela não tinha cura. Então presta atenção, o Naamã, ele tinha que esconder a sua doença para estar na frente do seu exército. Está pegando a mensagem? Naamã se escondia por trás de trajes. Por quê? Porque a lepra era contagiosa e existia uma lei, vocês lembram disso, que ele não poderia estar perto de ninguém. Então a lepra fazia mais ou menos isso aqui, ó. Afastava a pessoa da família, afastava a pessoa do trabalho, a pessoa ia morrendo aos poucos, sentindo dor e a carne ficando podre. Era isso que o Naamã tinha. Imagine comigo. Então este homem, provavelmente cheio de lepra, ele tinha que fazer o quê? Provavelmente colocar algumas faixas, algumas ataduras, colocar ali alguns óleos de perfume, para que os outros soldados não vissem o que ele tinha. Você está percebendo? Por isso que eu falo, quando a gente lê a história, a gente não vai na entre as linhas. Então Naamã, todo cheio de graça, capitão, campeão, homem de guerra, valente, o exército ganhava com ele, mas era leproso e escondia a sua lepra. E assim em nossas vidas, somos muitas vezes abençoados. O Senhor tem misericórdia, porque na verdade todos nós temos um porém na vida, irmão. Todos nós temos algo ainda que escondemos. Todos nós temos algo ainda que precisa ser purificado. Todos nós temos algo que precisa ficar escondido, porque se os outros perceberem, o que será do grande pastor Wando? O que será? Olha quem eu sou. Olha, eu acreditava nele, mas olha, veio à tona quem ele é. O que ele escondia atrás daquele terno veio à tona. Então, irmãos, é muito sério isso. A gente precisa começar a entender que os nossos porém precisam ser curados, precisam ser transformados. Irmão, por incrível, você pode até achar que não, mas você tem um porém. Eu também tenho um porém, e precisamos curar isso. Aí, irmão, o mais bonito aqui é que Naamã, a Bíblia diz que em determinado momento a Síria tinha invadido Israel e sai de Israel. E quando
sai de Israel, levam cativa, levam prisioneira uma menina. E essa menina vai parar na casa de quem? Do Naamã. Olha a mão de Deus, irmão. Olha quando Deus conhece o coração, quando Deus sabe do seu porém, quando Deus esquadrinha o que você faz, Ele fala: olha, eu vou trabalhar aqui, eu vou colocar alguém no seu caminho para curar você do seu porém. Olha o trabalhar de Deus. Olha o trabalhar de Deus. Invadiram Israel, foram embora as tropas. Naamã é o capitão, amém? Prende a menina vai ser a minha prisioneira. Irmão, olha que isso é doido. Agora essa menina prisioneira, ela vai olhar, e ela dentro da casa do Naamã, ela descobre o porém do Naamã. Olha só, irmão, lá dentro ela começa a ver o Naamã tirando a roupa, ela vê o Naamã chegando nas batalhas, e ela chega, chama a esposa do Naamã e fala: olha, eu preciso contar para você, eu sou de Israel. Ó, irmão, ó, presta atenção aí, ó, presta atenção agora. Eu sirvo um Deus poderoso. Deus, Ele tem profeta na terra. Foi assim, porque o texto diz assim, ó: e assim disse a menina. Ou seja, ela contou o Deus que ela servia para alguém que estava doente. Pegou? Olha o que ela está falando. E assim disse a menina. Então aquela menina começa: olha, minha senhora, eu preciso falar algo. Eu vejo uma mãe entrando aqui, todo doente, todo assim. Lá fora ele é alguém, aqui dentro ele é outro. Então eu vou falar uma coisa. Eu conheço um homem, um profeta, está lá em Samaria. E se ele fosse até Samaria, o profeta ia curar ele do seu porém. Olha que interessante. O profeta ia curar. Irmão, agora, essa menina, além dela ser essa missionária, ela também me ensina algo grandioso. Essa menina começa a me ensinar o que é ser um cristão. Por quê, irmão? Primeira coisa que eu vejo nessa menina: não interessa onde você está, seja bênção a si mesmo. Olha aqui, irmão, no verso de número 2, ela fala: olha, ela passou a servir a mulher do Naamã. Então está falando o que? Ela era uma escrava, ela não tinha direito a muita coisa, mesmo assim ela não reclamou. Irmão, se é eu e você, o Naamã está leproso, não sei não, irmão, acho que a gente ia falar: tomara que morra logo. O cara me aprisionou, eu sou servo de Deus, estou aqui preso, eu estou aqui cheio de problema. Mas não, ela olha para aquele homem, irmão, eu vejo ela olhando com o olhar de Jesus, sabe? Ela olhando ele como uma ovelha perdida. Ela olha para ele e fala: minha senhora, eu conheço alguém que pode curar ele. Eu conheço alguém que pode curar ele. Outra coisa que eu vejo nessa menina: ela não deixa se abalar com as coisas que estão ao seu redor. No verso número 3, um dia disse a sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta, ele o curaria. Veja, as decepções de estar presa não destruíram o que ela tem por dentro. O que está acontecendo dela estar aprisionada naquele lugar não tira dela que ela é uma serva de Deus e ela precisa levar a palavra, não importa para quem seja. Outra coisa que eu vejo também: ela é uma pessoa de Deus que ela leva esperança para quem não tem esperança. Olha no verso 3, lá no final ela diz assim: olha, se ele for em Samaria, ele será curado da lepra. Irmão, você é crente, meu irmão. Se nós oramos aqui agora por aquele, você tem palavra de esperança. Quando alguém chega passando algum problema, conte algo alegre, leve Deus, leve esperança. Fala: olha, vamos no culto, o pastor, alguém vai pregar, eu vou pedir para ungir você, você vai ser curado em nome de Jesus. Sabe, nós temos esse poder conosco.
A menina leva esperança para o Naamã. Aí o que acontece? Irmão, olha só que coisa linda. A esposa do Naamã escutou o que a menina disse. A esposa do Naamã, ela olha, chama o Naamã e tem um bate-papo com ele. Fala: Naamã, sabe a menina que você trouxe prisioneira? Ela contou para mim que existe um Deus em Israel que não é igual ao nosso. Que existe um Deus em Israel que Ele fala através dos profetas. Que existe um Deus em Israel que pode curar o seu problema. E começou a contar várias histórias. Por quê? Porque se você não se lembra, mas Eliseu, ele pediu uma bênção dobrada, uma porção dobrada sobre Elias. Você lembra disso? Elias, se você for, Elias falou: o que você quer? Se você me ver partir, eu quero uma bênção dobrada. Então aquela menina foi contando tudo que Eliseu fez, tudo que Deus fazia através da vida daquele homem. Então, olha o que aconteceu. O Naamã acredita naquilo. Naamã vai ao rei e fala: olha, o rei da Síria era Ben-Hadad. Ele fala: eu preciso de cartas para ir para Israel, para Samaria. O rei faz cartas e manda para o rei de Israel. O rei de Israel era o rei Jorão. Jorão, quando pega a carta, ele olha e fica falando assim: não, isso aqui é mentira. A Síria está querendo invadir. E a Bíblia diz, nós lemos o texto, que ele rasga as vestes. Ele rasga as vestes e começa a chorar. Eliseu fica sabendo. E Eliseu fala com ele: por que você está rasgando as vestes? Fala para ele vir até mim. E ele vai ver que há um Deus em Israel, há profeta em Israel. E aí o Naamã, ele pega e vai até Eliseu. Irmão, agora que começa algo que vai mudar a história. E é aqui que vai mudar a minha e a sua história. Porque até aqui está tudo bem. Poxa, a irmã Meire falou para mim que eu tinha que ir em Israel, eu tinha que me falar com Eliseu, eu pedi cartas para o rei fez as cartas para mim poder entrar em outro estado, em outro país. Eu entrei em outro país, está tudo bem. Só que o Naamã era poderosíssimo. Aí o Naamã vai com Eliseu. Eliseu não recebe o Naamã. Eliseu pega um servo e fala: fala assim para o Naamã: vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Irmão, olha só. Irmão, o Naamã deve ter cuspido fogo, meu. Na hora que o Naamã chega lá, sai o servo: cadê o Eliseu? Não, ele não vai te ver não. E ele volta a mergulhar 7 vezes no Jordão. Era igual o goió aqui, ó. Mergulha 7 vezes no goiózinho aí, ó. Você vai ficar curado. Irmão do céu. Já parou para pensar nisso? O Naamã deve falar assim: meu Deus, esse cara é maluco, ele não sabe o que ele está falando. Irmão, presta atenção. Uma vez eu escutei isso de uma pessoa crente. Teve um debate, um negócio. A pessoa falou assim: ó, e você sabe com quem você está falando? Parecia um traficante, sabe? Querendo apavorar os outros. Eu falei: rapaz, mas você é crente? O Naamã deve ter feito a mesma coisa. Você sabe que você... oh, chama lá o Eliseu lá. Não, ele não vai sair não. Vai, mergulha 7 vezes, vai ficar curado. Aí começa o trabalhar de Deus. Porque 7 vezes, o número 7, sabe o que significa na Bíblia, né? Amém? O que é? Fala amém, mas não responde. Perfeição, né? Inteiro. O número 7 significa inteiro, perfeito, completo. Anote isso. Perfeição, inteiro, completo. Então veja bem, o Naamã pega todos os seus soldados e vão embora daqui. Só que, meu irmão, quando Deus tem um propósito, Ele tem um propósito. Nada vai mudar. Não adianta você dizer não. Não adianta você correr. Não adianta você ficar bravo. Não adianta. Olha o que aconteceu. O Naamã está voltando. Aí um servo dele, numa carruagem, fala: mas meu senhor, se fosse falado para o senhor fazer uma coisa difícil, o senhor não faria? E o que é mergulhar 7 vezes no Jordão? Aí, irmão, a Bíblia relata que lá foi ele, descendo o rio Jordão.
Naquele momento, ele teve que tirar as vestes, irmão, na frente do povo. Até então, os servos não sabiam qual era o porém do Naamã. Mas naquele momento, barreiras tiveram que ser quebradas. Então imagina o Naamã olhando para os seus comandados, que não sabiam o que ele tinha, e ele começou a tirar as vestes e mostrar as feridas. Ele começa então a se despir, irmão. E o que eu quero dizer com isso? Por que naquele momento foi 7? Porque Deus muitas das vezes, irmão, ó, deixar bem claro para você agora, Deus poderia ter curado Naamã na hora ali? Sim ou não? Sim. Mas muitas das vezes Deus ele não quer curar você na hora, porque Ele precisa trabalhar por inteiro, por completo, perfeito. Você está entendendo? Se Deus cura na hora, por amanhã está tudo bem. Mas não, a cura tinha que vir de dentro para fora. A cura tinha que começar lá dentro. E a primeira coisa que a gente vê aqui, irmão, é a renúncia deste homem. A gente percebe aqui que ele, com todas aquelas feridas dolorosas, ele vai até o rio, pelado, nu, e começa a mergulhar naquele lugar. Agora, veja bem, era um homem poderoso. E eu vou falar algo aqui para vocês que eu preciso dizer agora. Eu não vou falar para você aumentar sua fé. Eu não vou falar para você nada disso, porque eu creio que tudo isso você tem. O maior problema da igreja contemporânea é a renúncia. Nós não renunciamos. Nós gostamos do que nós fazemos. Nós não deixamos para trás ainda velhos hábitos, porque é gostoso, nos traz alegria, nos traz prazer. A renúncia ainda é o porém de muito cristão. Está dentro de você. Irmão, imagina você falar: olha, eu vou lá naquele irmão pedir perdão. Você não consegue renunciar a isso. Você está entendendo? É por isso, irmão, que eu gosto quando Jesus disse em Mateus 16. Ele fala: olha, ele disse aos discípulos: ó, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Negue tudo, esqueça o que você já viveu. A partir de agora, a Bíblia diz, é novidade de vida. Mas nós estamos dispostos a renunciar. Irmão, imagina assim, ó, igual ontem, consagração do nosso braço. Primeira, você ia renunciar aquele passeio que você marcou. Você ia renunciar 1h30 do seu tempo preciosíssimo para vir aqui adorar o Senhor. O seu tempo é muito precioso. Adora o Senhor outra hora. Nós não conseguimos ainda, irmão. Nós não conseguimos ainda renunciar. A verdade é essa, gente. A gente ainda se acha a última bolacha do pacote para Deus. Falamos que o Senhor, eu busco o Senhor em primeiro lugar. Não é verdade. Não é verdade. Olha, veja bem o Naamã. Ele lutou, mas ele viu que não tinha mais para onde correr. E ele teve que renunciar. É por isso que eu gosto quando Paulo fala lá em Gálatas 2:20. Ele fala: olha, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. E se Ele vive em mim, olha o que Ele diz: eu não vivo mais pela carne, mas eu vivo pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então toda a minha vida, todo o meu ser, tudo que eu faço, primeiro é Deus. É isso que Ele está me ensinando. O Naamã entendeu isso. Ele renunciou todo aquele ego. Se falasse para o Naamã: você quer ser o capitão ou você quer ser curado? Rapaz, toma as vestes, toma as medalhas, toma os troféus. Eu vou mergulhar nesse Jordão e buscar o meu milagre. Então, eu acho que esse é o pior momento do cristão. É a renúncia. Sabe? Magoou o irmão: não vou mais para a igreja.
o pastor pregou, falou de mim. Não renuncia a isso, irmão. Viva Cristo. Olha, renuncia, igual que Jesus disse, olha, vem pegar a sua cruz, renuncia a si mesmo e viva, vai para frente, perdoa, esquece esse negócio, deixa isso para lá, isso não vai te levar a lugar nenhum. Fica com essa mágoa, esse ressentimento guardado aí dentro, corroendo como uma lepra, e isso não tem cura, meu irmão. Se não renunciar, precisa ir até o final. A outra coisa que a gente vai vendo aqui, Naamã, a gente percebe muito bem aqui, que depois da renúncia, ele fez o quê? Ele também buscou ajuda. A Bíblia diz que quando a menina falou, olha, se você for lá, o homem que está em Samaria, o profeta, ele vai curar você. Ele falou, olha, eu preciso dessa ajuda. Outra coisa que eu quero colocar aqui no coração de vocês, está passando por um problema, está passando por uma dificuldade, mas não busca ajuda de ninguém. Primeiro, porque não renuncia. O ego é muito grande. Eu vou expor o problema que eu tenho, é uma lepra na sua vida. Você vai começar a definhar, você vai começar a apodrecer, porque isso vai fazer mal para o seu coração. Tem hora que você tem que desabafar. Já viu aquela história? Tem hora que tem que chorar? Tem que chorar, irmão. Tem que tirar para fora, tem que contar para alguém. O Naamã foi atrás de ajuda. Irmão, eu estou cansado de falar aqui. Nós temos aconselhamento. Casamento chega no final e depois é que vai falar, meu casamento, fala, por que não pediu ajuda? Eu não estou no teu problema, então talvez a minha lente está diferente da sua. Eu consiga enxergar algo que você não está enxergando. Busque ajuda, meu irmão. Lembra quando eu fiquei doente aqui em 2019? Eu tive que buscar ajuda da medicina. Mas primeiro eu tive que renunciar. Eu tive que falar, eu estou doente. E sozinho eu não consigo. Eu preciso de ajuda. O Naamã fez isso. E a gente vê que o problema do Naamã era muito difícil. Ei, renuncie esse ego, deixa isso para lá, pede ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa e ela me disse, poxa, que legal, eu achei muito bacana, pastor, aconteceu isso, e eu não sei lidar com essa situação, eu não estou sabendo. É isso, irmão. Talvez eu não vou poder te ajudar, mas talvez eu possa buscar alguém para te auxiliar. É isso que hoje eu queria falar para você. O Naamã, ele foi buscar ajuda, né? E é maravilhoso isso, irmão. Sabe? É por isso que Hebreus 4:16, eu gosto muito desse texto. Anote na sua Bíblia. Deus diz assim, ó: chegamos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebemos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Achamos graça, vamos ser socorridos. Busque ajuda, irmão. Não fica nessa mesma, não. Não acha que está tudo bom. Está trabalhando, está cheio de problema, não está conseguindo. Poxa vida, eu preciso de ajuda. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso desabafar, eu preciso mostrar. E uma outra coisa que a gente vê aqui, irmão, a fé que o Naamã teve. Porque foi mais ou menos assim, ó. O Naamã foi lá, olha só, você não precisa ter fé. O Naamã foi lá, tirou a roupa, entrou na água. Você acha que ele entrou na água e fez isso aqui, ó? Nada, irmão. O Naamã, ele entrou na água, levantou assim, ó. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Nada aconteceu. Você já teria desistido. O Naamã foi para a quarta vez. Não aconteceu nada. O Naamã mergulha pela quinta vez. Não aconteceu nada. O Naamã mergulha pela sexta vez.
não aconteceu nada. Mas na 7ª vez, quando ele levanta, a Bíblia diz que a pele dele era como de uma criança. Entenda o que eu estou querendo pregar para você aqui. Não é no seu momento, é na obediência à palavra de Deus. O profeta falou: vai lá, mergulha 7 vezes. Ele teve fé, irmão, mas a última coisa que ele teve, ele obedeceu as 7 vezes. Irmão, imagina um homem levantando curado. Você consegue entrar na história agora? Ele saindo daquela água, todo purificado, sem nenhuma mancha. O porém acabou. Não tenho mais que esconder nada de ninguém. Eu agora sou um novo homem. Eu agora sou uma nova mulher. O cheiro mudou, as vestes mudaram, o sorriso agora é outro. Por quê? Porque obedeceu a palavra de Deus. Irmão, a fé e a obediência andam de mão dada. Não adianta você ter fé e não obedece, ou você obedecer e não tem fé. Não adianta, irmão. A fé que você precisa ter para agradar a Deus. Você precisa ter fé para ser salvo. Você precisa ter fé para vencer. Não é fácil a nossa vida direta, cotidiana, um monte de coisa para fazer. Nós vivemos pela fé, querido. É a fé que nos move. É a fé que nos dá a esperança de orar pela Kenny. É a fé que nos levou a esperança de orar pela Kiara. É a fé que diz lá em Atos 16, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmão, se eu não tiver fé, eu não acredito nesse versículo. Está tão difícil lá em casa, ninguém quer saber de nada. A minha fé continua me assegurando que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que está acontecendo, não importa as lutas que estão acontecendo, a minha fé me diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia diz o que em Romanos 10:17? De sorte é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu vejo uma mensagem dessa, uma palavra dessa, a minha fé é renovada. Aconteceu com Naamã, vai acontecer comigo também. Eu vou alcançar, mas para isso eu preciso obedecer. Mas por isso que Jesus disse lá: olha, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Jesus disse isso para os discípulos: vocês me chamam Senhor, Senhor, vem aqui, canta, ora, mas não obedece o que eu digo. Como eu vou trabalhar na sua vida? Como eu vou purificar o seu porém? Como eu vou entrar com a cura dentro dessa casa? Se eu falo para você, ó, faz assim e você faz assado, sabe? Uma vez eu disse assim que milagre é uma frase que eu tenho ela comigo, foi até eu que inventei. Milagre é questão de obediência. Quer viver milagre? Obedeça. É isso, a frase é essa. Milagre é questão de obediência. Só vive milagre quem obedece. E que Deus falou a Moisés: Moisés, por que o povo está clamando? Por que o povo está chorando? Fala para eles que marchem. Aí o povo não entendeu nada. Toca nas águas, Moisés. Você vai ver o que vai acontecer. Moisés foi lá e ó, a Bíblia diz que Deus mandou um vento e o mar se abriu. Se Moisés não obedece, o Abraão foi pregado aqui esses dias. Olha, leva o menino lá no Monte Moriá, oferece ele como holocausto. E Abraão obedeceu. Irmão, Jesus, irmão. Filipenses 2:8. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o maior exemplo de obediência. E olha a obediência dele: você vai morrer. E a Bíblia diz o que? Foi obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que Jesus fala assim: olha, eu prefiro obediência do que sacrifício. E sabe o que é mais interessante, irmão? Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho, já estou acabando. Às vezes acontece algo na nossa vida e você vai visitar certos lugares e a pessoa fala para você assim: ó, se você fizer isso, esse seu problema vai ser curado. Aí eu venho hoje aqui e falo para você: ó, você não precisa fazer isso, nem isso, nem isso. Obedeça a voz de Deus. O pior de tudo é que você não vai obedecer. Você vai fazer isso e isso. Esse que é o problema. Aí o Senhor está falando: ó, eu não quero esse tipo de sacrifício. Eu não quero que você jogue sal. Eu não quero que você vá fazer isso. Eu não quero que você pula a onda. Eu não quero nada disso. Eu quero que você obedeça o que eu estou pedindo para você. Eu quero que você trilhe os caminhos que eu tenho para você. Obedeça, apenas obedeça. Não ligue para A, não ligue para B. Ah, fez isso para mim. Irmão, meu negócio é com Cristo. Por quê? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você está disposto a obedecer? Essa é a pergunta-chave. Verso de número 14, lá de 2 Reis, capítulo 5. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Irmão, presta atenção para me terminar agora. O Naamã, a Bíblia diz assim, ó, ele não foi curado, ele não foi restaurado, ele foi purificado. Sabe o que isso quer dizer? Lucas 4:27, eu vim terminar, abre aí. Lucas 4:27. Amém? Olha Jesus falando do Naamã. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Sabe o que Jesus está falando aqui, ó? Ele não foi curado da lepra, ele se tornou um novo homem. Ele já não é mais o capitão do exército da Síria. Ele agora é um servo do Senhor. Ele agora busca algo novo de Deus para a sua vida. Irmão, o negócio foi tão forte que Jesus traz o exemplo dele. Tinha muitos leprosos, ninguém foi purificado. Ou seja, foi restaurado de dentro para fora. Então a palavra de hoje, para me encerrar, você vai viver em obediência. Você quer uma vida nova? Obedeça, mantenha a sua fé, se purifique, busque a Deus com todo o teu coração. E aí a pior parte, né? Renuncie o que te afasta de Deus. Renuncie. Irmão, a Bíblia diz assim, ó. Eu não sei se foi a Kate que leu aqui, mas não, se foi esse menino. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Renuncia. Renuncia. Não perde nada. Não perde uma gota de Deus. Quer viver o extraordinário de Deus? Todo mundo quer. Renuncia tudo agora. Parta para o novo.
Parta, sabe, para viver algo que vai mudar a sua vida. Deixa as pessoas, assim como Jesus fez, no futuro falar: olha, eu conheci alguém que verdadeiramente renunciou a vida para viver o Evangelho. Fazia isso, fazia aquilo. Hoje, ele não faz mais disso, não faz mais aquilo, não faz mais aquilo. Ele renunciou. Irmão, isso aqui é muito sério. Tem muita coisa que ainda não chegou na tua casa por falta da sua renúncia. Coisas que não agradam a Deus mais para você. Irmão, esse aqui é o tema-chave para nós sairmos daqui vitoriosos. É renunciar o que não agrada a Deus. Tem lugar, irmão, que já não era mais para você estar. Tem lugar que já não faz mais parte da sua vida. E você ainda está insistindo. Mas não é para você mais fazer isso. Sai disso, vai viver coisas grandes de Deus. Ah, mas eu gosto. Eu também gostava. Irmão, tem um minuto aqui. Eu já falei que você fui pagodeiro. Meu cavaquinho está lá em casa, lá. Tocava pagode 24 horas se deixasse. Eu gostava daquilo, irmão. Você não sabe como eu gostava. Mas aquilo não faz mais parte de mim. Eu renunciei aquilo. E você? O que precisa ser renunciado hoje? Este é o porém de muita gente. Renuncia o que precisa. Obedeça a palavra de Deus. Deus vai te transformar numa nova criatura. Amém? Vamos ficar de pé? Deus abençoe.